Nosso Deus, querido Deus, soberano Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu peço, Senhor Deus, a permissão do Senhor, representando essas milhares de pessoas que todos os dias à noite nos unimos em oração, Senhor Deus, e queremos nesse momento, Senhor, glorificar o nome do Senhor, exaltar o santo nome do Senhor e bendizer, Senhor Deus, o santo nome do Senhor e render graças ao santo nome do Senhor, ao santo nome do Senhor Jesus e ao santo nome do Senhor Espírito Santo. Agradecer, Senhor, agradecer por tudo que o Senhor nos abençoou neste dia, Senhor Deus, e já durante esta noite. Agradecer porque o Senhor é um Deus que provê todas as coisas ao nosso favor. Somos gratos, Senhor, porque a palavra do Senhor nos garante que o Senhor contempla as pessoas que servem ao Senhor, que amam ao Senhor. E a palavra vai dizer claramente, Senhor, todas as coisas cooperam. Em outras traduções, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam ao Senhor. E nós declaramos nesse momento, Senhor, o nosso amor pelo Senhor, o nosso amor pelo Senhor Jesus e o nosso amor pelo Senhor Espírito Santo. Por isso, Senhor, o Senhor faz com que as coisas se movam ao nosso favor. O Senhor tem dado ordens aos seus anjos para que nos protejam. E nós temos sentido a cada instante das nossas vidas a proteção do Senhor, o Senhor nos guardando, o Senhor nos dando livramentos, o Senhor protegendo a nós e as nossas famílias, Senhor Deus. Por isso, Senhor, nós queremos nesse momento render graças, Senhor Deus, por tantas maravilhas que o Senhor operou durante todo esse dia na nossa vida, Senhor. Não nos faltou o mantimento, Senhor, o alimento. O Senhor nos concedeu o alimento necessário, Senhor Deus. O Senhor nos deu a vestimenta, o Senhor nos deu a água para beber, o Senhor nos deu a ocupação, Senhor, que nós tanto precisamos para trazer o sustento para as nossas casas, Senhor, para as nossas famílias, Senhor. E nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem nos protegido, porque o Senhor tem guardado as nossas casas, Senhor. O Senhor tem guardado todas as nossas propriedades, Senhor. O Senhor tem abençoado ricamente as nossas vidas, Senhor. E nós confessamos nesse momento, Senhor, que a cada dia que nós nos reunimos com o Senhor em oração, nós somos abençoados pelo Senhor. E que tantos outros, Senhor Deus, venham a se unir a nós, Senhor Deus, em oração. Que o Senhor, o Espírito Santo, toque nesses corações, Senhor, para que muitos, Senhor Deus, muitos entrem em oração conosco, Senhor Deus. Que nós possamos a cada noite adorarmos ao Senhor, agradecermos pelo bem que o Senhor fez para conosco, Senhor. Nós somos gratos, Senhor, pela nossa saúde, Senhor Deus, porque temos a saúde, Senhor Deus, necessária para que nós possamos enfrentar o dia a dia, Senhor, porque nós confessamos para o Senhor. Não é fácil, Senhor, a caminhada terrena, Senhor Deus. Não é fácil, as dificuldades estão sempre ao nosso redor, Senhor Deus, porque temos um inimigo, Senhor. Temos um adversário, Senhor Deus, que é Satanás, e ele vive, Senhor Deus, e o Senhor sabe disso e nos diz na palavra do Senhor que ele vive ao nosso derredor. Ele mobiliza exércitos de anjos caídos, Senhor Deus, que são os espíritos imundos que habitam todo o planeta Terra. E essas potestades, Senhor Deus, do inferno, Senhor Deus, é que trabalham contra nós, Senhor Deus. Por isso, Senhor Deus, nesta noite nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor não permite que Satanás triunfe sobre as nossas vidas. O Senhor não permite que ele execute o seu intento sobre as nossas vidas.
vidas. E o Senhor permanentemente está nos guardando, porque a palavra do Senhor nos garante isso, que o Senhor não dorme em nenhum instante. O Senhor é o guarda de Israel, o Senhor é o guarda da sua igreja, o Senhor é o nosso guarda, e esse guarda que é o Senhor é muito especial para nós, porque o Senhor mobiliza os seus exércitos de anjos para nos guardar, para nos proteger, para nos desviar do caminho do mal, Senhor Deus, porque nós precisamos, Senhor, do auxílio desses anjos, e principalmente, Senhor Deus, e acima de tudo, nós precisamos do agir do Espírito Santo, o Senhor, o Espírito Santo, porque é Ele, Senhor, que nos convence do pecado, é Ele que fala aos nossos ouvidos permanentemente, é Ele que nos admoesta, é Ele que nos adverte, é Ele que impede o nosso tropeço, Senhor Deus, pois é ao Senhor Espírito Santo que nós rendemos graças nesse momento, Senhor, porque Ele trabalha dia e noite, Senhor, para que nós sejamos salvos. Ele está aqui na terra, Senhor Deus, foi enviado pelo Senhor Jesus como sendo o nosso outro Consolador. E esse nosso outro Consolador é o que nos motiva, é o que nos fortalece, é o que tem nos mantido de pé, Senhor Deus, é o que tem aperfeiçoado a nossa oração, tem feito com que as nossas orações cheguem aos ouvidos do Senhor, ao coração do Senhor. É Ele que está intercedendo. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor, o Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não ouvimos, Senhor, nós não percebemos, Senhor Deus. Ele vem como um vento. A palavra vai dizer que é assim, não sabemos de onde ele vem, nem para onde vai, Senhor Deus, mas é o papel do Senhor Espírito Santo, e nós somos agradecidos porque o Senhor derramou sobre nós o Santo Espírito do Senhor, e Ele tem nos guardado, Ele tem nos feito lembrar das promessas do Senhor, Ele tem nos feito lembrar da palavra do Senhor. Sim, Senhor Deus, nós precisamos desse auxílio do Senhor Espírito Santo, nos lembrar dos mandamentos do Senhor, das ordenanças do Senhor e do aconselhamento que o Senhor dá para as nossas almas, porque o Senhor Espírito Santo é que trabalha para que nós não percamos a nossa salvação. Não podemos, Senhor, perder a nossa salvação. Nós não podemos, Senhor, negligenciar a salvação. Na carta aos Hebreus, o autor vai dizer no capítulo 2 da Santa Palavra do Senhor, versículo 3, como poderemos nós negligenciarmos tão grande salvação? Senhor Deus, a salvação é grandiosa que o Senhor nos concede, Senhor Deus, e essa salvação o Senhor dá para pessoas pecadoras como nós, pessoas imperfeitas como nós, pessoas que estávamos lá no lamaçal do pecado, e o Senhor nos buscou, o Senhor tomou a iniciativa, o Senhor lançou sobre nós a tua palavra, Senhor. Sim, Senhor, a palavra do Senhor nos ensina que a semente foi lançada, e a semente, que é a palavra do Senhor proclamada, ela nos alcançou, ela atingiu os nossos ouvidos, ela atingiu as nossas mentes, ela atingiu o nosso cerne, a nossa alma, Senhor Deus, e fez com que nós mudássemos de rota, Senhor Deus, que nós mudássemos a direção das nossas vidas, e nós, Senhor, que vivíamos na impiedade, vivíamos no pecado e não nos apercebíamos que estávamos numa condição de morte, Senhor Deus, de morte espiritual, que a palavra do Senhor vai dizer através do grande apóstolo Paulo, vai dizer na sua carta aos Romanos que o salário do pecado é a morte. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, Senhor, mas o Senhor proveu para nós, o Senhor interferiu na nossa vida, o Senhor nos deu a oportunidade pelo Senhor, o Espírito Santo, de que nós ouvíssemos, Senhor, num dado momento das nossas vidas, a santa palavra do Senhor. Da mesma forma, Senhor, que grandes homens na Escritura Sagrada foram alcançados pela presença
pregação da palavra, Senhor Deus. E quantos milhões de pessoas no mundo foram salvas pela proclamação da palavra, Senhor Deus. Por isso, o apóstolo Paulo, servo do Senhor, vai nos dizer também na carta aos Romanos, no capítulo 10, Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo, Senhor. Foi essa palavra, Senhor Deus, de Cristo, a Escritura Santa, a Escritura Sagrada, foi quem nos resgatou, Senhor Deus, quando alguém num dia proclamou para nós. Por isso, nessa noite, Senhor, eu quero proclamar a palavra do Senhor, quero pedir ao Senhor que essa palavra chegue às mentes desses milhares que estão unidos a nós neste momento, em espírito de adoração, em espírito de oração nesse momento, para que a palavra do Senhor, com um sopro do Senhor, o Espírito Santo, sopre nos ouvidos destas pessoas, no coração destas pessoas, para que haja uma mudança, Senhor, de rota, Senhor Deus. Ocorra uma mudança da forma de vida, do estilo de vida, do estilo de viver em pecado, Senhor Deus, sem arrependimento. Que o Senhor mude todo esse cenário no meio dessas vidas que nesse momento estão irmanadas comigo em oração diante do Senhor. Que o Senhor faça gerar e germinar o arrependimento, Senhor. Sim, Senhor Deus, nós sabemos que temos que nos arrepender dos nossos pecados. O Filho amado do Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor, o nome pelo qual importa que sejamos salvos, o nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira pregação do Filho amado do Senhor no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, a primeira pregação de Jesus foi: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Então o Senhor Jesus fala muito forte conosco nessa noite, para que nós, Senhor Deus, nos arrependamos dos nossos pecados, para que nós possamos nos voltar para o Senhor e confessemos os nossos pecados, que nós nos arrependamos dos nossos pecados, Senhor, que nós abandonemos os nossos pecados, Senhor. Sim, Senhor, porque não adianta simplesmente nos arrependermos deles e não nos afastarmos deles, Senhor. E nesse momento o Senhor provê para nós um grande ensinamento da sua palavra, Senhor, que é arrependermos e nos afastarmos do pecado, Senhor, porque sabemos pela palavra do Senhor que o pecado causa separação, Senhor, nos separa, nos aparta da comunhão com o Senhor. E quando nós perdemos, Senhor Deus, essa comunhão com o Senhor, tudo desanda nas nossas vidas, quando nós não estamos debaixo da proteção do Senhor, porque sabemos, Senhor, que o Senhor não pode nos abençoar em pecado, Senhor. A palavra do Senhor, através do profeta Abacuque, no capítulo 1, versículo 13, o profeta vai dizer que o Senhor é tão puro de olhos, o Senhor é tão puro que não pode contemplar o pecado nem a maldade. Como o Senhor é um Deus santo, um Deus puro, um Deus que não tem pecado algum, o Senhor não pode conviver com pessoas que estão vivendo em pecado. Por isso, Senhor, nós aprendemos nessa noite que quando nós estamos afastados do caminho do Senhor, alimentando pecados ocultos, alimentando pecados escondidos, que nós guardamos como se eles fossem de estimação, Senhor Deus. Quantos de nós nessa noite estamos guardando pecados de estimação, Senhor Deus? Aquele pecado encoberto que nós pensamos que ninguém sabe, Senhor Deus, mas o Senhor sabe todas as coisas. A palavra do Senhor vai dizer para nós que o Senhor é onisciente, o Senhor sabe todas as coisas. O grande Davi, o homem segundo o coração do Senhor, já disse no seu escrito que se mesmo que ele vá ao mais alto monte, ainda que ele desça ao mais profundo dos abismos, o Senhor estará lá. O Senhor está em todos os lugares. Não há um lugar que nós possamos ir ou querer nos esconder, que os olhos do Senhor não nos alcance. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando, segundo a palavra do Senhor, bons e maus.
o Senhor contempla a vida do salvo, do servo do Senhor, mas o Senhor também contempla a vida do ímpio, aquele que anda longe do caminho do Senhor, e nada é feito que fique encoberto. A palavra do Senhor vai nos assegurar isso. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Todo mal, Senhor Deus, será revelado, será desnudo, Senhor Deus, aos olhos de todos, Senhor Deus, porque é assim que a palavra do Senhor nos assegura, Senhor. Por isso, nessa noite, Senhor Deus, nós estamos aqui buscando aprender com a palavra do Senhor. Nós queremos nessa noite, Senhor, ser semelhantes a Maria, Senhor Deus. Sim, Senhor Deus, Maria, a irmã de Marta, a irmã de Lázaro, Senhor Deus, quando o Senhor Jesus foi visitá-las na casa delas, Senhor Deus, ali teve dois comportamentos ali distintos, Senhor Deus, em receber a Jesus. Maria, ela ficou aos pés de Jesus, ela se assentou aos pés de Jesus e ficou ouvindo os ensinamentos do Mestre, ela ficou assistindo e ouvindo, sendo ali doutrinada. O Senhor Jesus, ele pregou a palavra, ensinou a palavra santa, ensinou todo o escrito da palavra de Deus para Maria, e Maria recebeu com alegria tudo aquilo que o Senhor Jesus estava ensinando para ela. Mas a irmã dela, Senhor Deus, Marta, segundo a palavra do Senhor, não teve a mesma iniciativa, Senhor Deus. Marta era uma mulher preocupada, uma mulher atribulada, uma mulher que não se dobrava aos pés de Jesus. Ela não estava preocupada com a principal coisa, que é ouvir a palavra do Senhor Jesus. E Marta estava ocupada e preocupada com os afazeres, as coisas domésticas, as coisas de casa, os problemas, as contas. E hoje em dia, Senhor Deus, existem muitas Martas espalhadas por todo canto, Senhor Deus. As Martas estão nas igrejas, Senhor Deus. As Martas estão nos lares, Senhor Deus. As Martas estão espalhadas por todos os lugares. Pessoas, Senhor Deus, preocupadas apenas com este mundo, Senhor Deus, aonde a mente, o olhar, o foco está apenas nas coisas materiais, nas coisas mundanas, Senhor Deus, e não consegue enxergar a boa parte das nossas vidas. E a boa parte das nossas vidas é servir ao Senhor Jesus, é servir ao Senhor, o Espírito Santo, é aprender do Senhor. Por isso, Senhor Deus, eu aprendo nesta noite, e os milhares e milhares que estão a nos ouvir nesta noite, Senhor Deus, eu aprendo que nós devemos dedicar um tempo oportuno, Senhor Deus, e necessário para ouvirmos a palavra do Senhor, ouvirmos o que o Senhor tem a nos falar através do Santo Espírito do Senhor. Nós temos, Senhor Deus, que o Senhor mude nos nossos corações, nas nossas mentes, o interesse pela palavra, Senhor Deus. Seja ela nós lendo a própria palavra diretamente, ou então nós a ouvindo através de pregações, Senhor Deus. Hoje os recursos da internet são extremamente úteis para nós. Quantos pregadores estão pregando a palavra, Senhor Deus? Quantos pregadores estão divulgando, disseminando a palavra do Senhor, e não há desculpa em nenhum de nós de que nós não temos oportunidade de ouvir a pregação da palavra do Senhor. Por isso, Senhor, nós precisamos, Senhor, que o Senhor mova os nossos corações. O grande problema, Senhor Deus, está no nosso coração. Nós precisamos que o Senhor transforme e mude os nossos corações, Senhor Deus. A palavra do Senhor, em inúmeras, incontáveis passagens, vai falar sobre o nosso coração, vai dizer que aonde está o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Aí é que está o problema da raça humana, Senhor Deus. Aí é que está o problema desses milhares que estão conosco em oração neste momento, é aonde está o nosso coração. Esse é que é o problema que o Senhor Jesus quer nos ensinar através da pregação da palavra. Aonde está o nosso coração? Está nas riquezas? Está em pessoas?
pessoas, em seres humanos, está em posses, né, financeiras, está no dinheiro, está na conta bancária, está no carro do ano, está na motocicleta do ano, está no vestido último modelo, no relógio de último modelo. Está onde? Aonde está o nosso coração, Senhor? Porque é temeroso, Senhor Deus, nós observarmos o nosso coração, porque os nossos corações, eles se apressam, Senhor Deus, para o mal. Há uma tendência quase que genética inserida nas nossas almas, a tendência da raça humana pelo pecado. A palavra do Senhor vai nos dizer que os pés do ímpio se apressam para praticar o mal, para praticar o pecado, Senhor Deus, e é o que nós vemos, Senhor, nos tempos atuais. Pessoas, Senhor Deus, praticando iniquidade, bebendo iniquidade como se fosse água, Senhor. A palavra do Senhor vai nos alertar nesses termos. O mundo peca como se estivesse consumindo água, Senhor Deus. É assim que está, amado Senhor, a humanidade, a raça humana está perdida nos seus pecados e delitos, Senhor Deus, e está cada dia mais afastada do caminho do Senhor. E o grande apóstolo Paulo vai nos ensinar no seu escrito, vai nos dizer, né, claramente que o que iria prevalecer nos tempos finais da história da raça humana na face da terra seria o pecado da apostasia, Senhor Deus. Pessoas estão apostatando, Senhor Deus, da fé. Pessoas estão desistindo da fé, Senhor Deus. Há pessoas que nem sequer estão esperando a volta do Senhor Jesus. Isso é uma tragédia, Senhor. É trágico saber que as pessoas não estão mais esperando, Senhor, a volta do Senhor Jesus. Quantas pessoas pararam de falar sobre a volta de Jesus? Já não se fala mais, Senhor Deus, com raríssimas exceções. Os púlpitos das igrejas, Senhor Deus, da tua igreja, já não prega mais a volta do Senhor Jesus, Senhor Deus. Estamos aí dentro de um mês de dezembro, Senhor Deus, onde a raça humana, onde nós vamos, Senhor Deus, encontramos referências a um tal de Papai Noel, Senhor Deus, uma potestade do inferno chamada Papai Noel. E as pessoas, Senhor Deus, o que nos deixa pasmados, Senhor Deus, que até os crentes, Senhor Deus, acreditam nisso. Até os crentes estão divulgando essa lenda diabólica e satânica gerada nas profundezas do inferno a respeito de Papai Noel, Senhor Deus, tirando, Senhor, toda a honra, toda a glória do Senhor Jesus. O mundo os olhares do mundo não estão voltados para o Filho do Senhor, não está voltado para a grandiosidade do que o Senhor Jesus fez naquela cruz por nós, mas as pessoas estão voltadas, Senhor, para o consumismo, para as compras, os presentes de fim de ano, para Papai Noel, as casas, Senhor Deus, que coisa horrível, as casas dos crentes, Senhor Deus, com árvore de Natal, com enfeites de Papai Noel e outros adereços, Senhor, deste mês, Senhor Deus. As pessoas, Senhor, estão se afastando cada vez mais do Senhor, e eu temo, Senhor Deus, nós tememos, todos nós aqui juntos em oração, por esse rumo que a humanidade está caminhando, Senhor Deus. A humanidade, Senhor, está caminhando a passos largos para a condenação, Senhor Deus, para o juízo, Senhor Deus, e nós não queremos estar frente a frente com Jesus, Ele sendo nosso juiz, Senhor Deus. Nós queremos o Senhor Jesus como nosso advogado. Nós nessa noite precisamos compreender este ensinamento. Jesus veio para nós, Ele veio para ser o nosso advogado, o nosso defensor diante do Senhor, para que nós sejamos perdoados e salvos pelo Senhor. Mas muita gente, Senhor Deus, não tem encontrado o Jesus advogado, o Jesus que intercede por nós. E certamente um dia irão estar frente a frente, cara a cara com o Senhor Jesus, não mais como nosso advogado, mas como nosso juiz, para julgar naquele trono que a palavra do Senhor chama de trono branco, o trono do juízo, ou o trono do juízo final. Senhor Deus, é temeroso pensar em comparecer naquele dia, naquele trono branco, Senhor Deus, para sermos julgados
julgados, Senhor Deus, e já sabemos pela palavra que todos aqueles que forem julgados no trono branco, Senhor Deus, o trono do juízo final, já estão sentenciados à morte eterna, à separação eterna da presença do Senhor. Nós não queremos, Senhor, que nenhum de nós nesta noite sejamos condenados, Senhor Deus, que o Senhor possa nos dar a oportunidade, Senhor Deus, de termos a nossa salvação. Por isso, Senhor, nós precisamos de uma mudança de rota, Senhor Deus, uma mudança de direcionamento, Senhor Deus. Nós temos que focar o nosso pensamento no Senhor Jesus, Senhor Deus. Nós precisamos agir como Paulo, quando ele vai dizer para nós e nos ensinar nesta noite, ele disse: já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Senhor, que nível maravilhoso, que nível especial de fé, de confiança, de conhecimento da palavra que teve o grande Paulo, o grande apóstolo Paulo. Ele compreendeu, Senhor Deus, o ápice da compreensão da palavra. Ele disse: não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim, Senhor Deus. Nós precisamos, Senhor, desta plenitude do Senhor Jesus, dessa plenitude do conhecimento do Senhor Jesus, da plenitude do conhecimento da palavra, Senhor Deus, para que nós sejamos de fato transformados, Senhor, transformados, que todo o processo da salvação, desde quando ouvimos a proclamação da palavra, desde quando nós fomos batizados, quando nós descemos as águas, que esse processo de salvação não seja interrompido pelo meio do caminho, Senhor Deus. Quantas pessoas, Senhor Deus, nesta noite estão no meio do caminho, aceitaram ao Senhor Jesus, foram batizados nas águas, desceram as águas do batismo, mas pararam por aí, Senhor Deus, estagnaram, Senhor Deus, porque o pecado voltou à vida destas pessoas, e é o pecado que trava, Senhor Deus, é o pecado que emperra a prosperidade, o crescimento espiritual nosso, Senhor Deus, e é esse pecado que nós precisamos retirar das nossas vidas, mas nós sabemos que não podemos conseguir tal fato com as nossas próprias forças, porque o Senhor conhece bem a raça humana, o Senhor conhece os nossos pensamentos. A palavra vai dizer que antes mesmo que nós formulemos o pensamento ou a palavra, o Senhor já sabe antecipadamente. O Senhor é um Deus que sabe todas as coisas. O Senhor tem os atributos da divindade, Senhor Deus, e a onisciência está no Senhor, a onipotência está no Senhor e a onipresença está no Senhor. Por isso o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo, Senhor. Nesse mesmo tempo que nós aqui no Brasil estamos orando ao Senhor, o Senhor está ouvindo uma oração lá na China, Senhor Deus. O Senhor está ouvindo uma oração nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo. O Senhor é um Deus que está em todos os lugares, Senhor, e nós exaltamos, Senhor, nós glorificamos o nome do Senhor, por o Senhor ser um Deus tão grandioso, tão poderoso, tão tremendo, e que está salvando pecadores, Senhor. Por isso, por essa disposição do Senhor, por esse amor que o Senhor tem para conosco, a palavra vai nos dizer em inúmeras passagens o tamanho do amor do Senhor. O Senhor não nos amou de qualquer forma. O Senhor nos amou, segundo João, do capítulo 3, versículo 16, ali João vai dizer que o Senhor nos amou de tal maneira. Não foi de qualquer maneira, foi de tal maneira, uma maneira tão intensa, tão grandiosa, que João não se atreveu a dizer o tamanho. Ele disse de tal maneira, de maneira tão grandiosa, que deu o seu Filho unigênito, o único Filho do Senhor Jesus. O Senhor deu o próprio Filho, um perfeito, um sem mácula, um sem mancha, morrer por pecadores imundos como nós, Senhor Deus. O que nós podemos fazer para retribuir tanta bondade, Senhor Deus, a não ser sermos obedientes? Não temos nada para oferecer ao Senhor. A Escritura ela vai dizer que o Senhor não se compraz em holocaustos, do contrário eu tos daria. O grande Davi nos ensinou esta palavra, Senhor Deus. Então o Senhor não se agrada de holocausto, o Senhor quer um coração quebrantado, Senhor Deus. Por isso
essa noite, nós pedimos que o Senhor visite os nossos corações, que o Senhor visite as nossas mentes nessa noite e nos quebrante, Senhor Deus. Senhor, quebre todo orgulho, Senhor Deus, toda a soberba das nossas mentes. Somos pessoas soberbas, Senhor. Nós pecamos contra o Senhor, nós entristecemos o Santo Espírito do Senhor com o nosso pecado. Por isso pedimos, Senhor, nesta noite, que o Senhor quebre tudo isso, todas essas barreiras que atrapalham, todas essas raposinhas. Sim, Senhor, a palavra do Senhor vai nos alertar sobre as raposinhas que devastam, Senhor Deus, todo o vinhedo, aqueles pecados que aparentemente não são graves para nós, que a palavra do Senhor vai nos dizer que são as raposinhas. Que o Senhor nos livre e nos ensine a identificarmos as raposinhas, Senhor Deus, para que elas não venham a consumir todo o nosso vinhedo, toda a nossa vida espiritual. Quantos crentes, Senhor Deus, nesta noite estão com seus vinhedos arrasados, Senhor Deus, pelas raposinhas. Senhor Deus, nos ajuda a não permitirmos que as raposinhas entrem nas nossas vidas, em nossos corações, Senhor. Nos liberta, Senhor, nos fortaleça, Senhor. Não nos deixes cair, Senhor Deus. Não nos deixa perder a nossa salvação, Senhor Deus. Ó Deus amado, nossa gratidão ao Senhor nesta noite, a nossa total gratidão, a nossa alegria, o nosso choro, Senhor Deus, porque estamos na presença do Senhor. A presença do Senhor, ela nos conforta, Senhor, nesta noite. A presença do Senhor transforma as nossas mentes nesta noite. A presença do Senhor afasta toda ansiedade, Senhor Deus, porque o Senhor provê todas as coisas. A palavra vai dizer que o Senhor cuida dos pardais, o Senhor cuida do lírio do campo, o Senhor não deixa faltar nada para eles. A palavra diz: quanto mais nós, que somos criaturas feitas à imagem e semelhança do Senhor, quanto mais coisas o Senhor pode fazer e faz por nós. Senhor, nós agradecemos, Senhor, por todo esse tempo que nós tivemos aqui ao lado do Senhor, sendo ouvido pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o dono da prata e do ouro, aquele que criou o céu e a terra, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos agradecer, Senhor Deus, agradecer, Senhor Deus, esta é a palavra. Gratidão ao Senhor, gratidão ao Senhor por tudo, Senhor Deus, porque o Senhor nos dá oportunidade, Senhor, embora sejamos ingratos ao Senhor. Obrigado, Senhor, neste momento, juntamente com esses milhares que estão associados a nós nesta noite, nós queremos glorificar o nome do Senhor, glorificar o nome santo do Senhor Jesus e glorificar o nome do Senhor Espírito Santo. Glória ao Senhor Jesus e glória ao Senhor Espírito Santo.